mesma coisa. Primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Essa é a palavra de Deus, irmãos, palavra onde o apóstolo inicia dizendo a esses irmãos que estão nessa dispersão. Vamos orar, então? Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que possamos compreender, ó Deus, e trazer essas palavras à nossa memória, para compreendermos o que o Senhor quer da nossa vida, o que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, qual que é o objetivo, então, dessa mensagem de hoje, né? O tema é eleitos para esperar. Nós vimos isso em vários textos, né? Se os irmãos observaram, desde os primeiros textos que nós vimos, até na canção também, nas canções, fala sobre isso, que Deus não escolhe, que Deus, Ele, na sua graça, na sua soberania, Ele escolhe, Ele sabe aqueles no qual Ele vai chamar e serão dele. E o objetivo, então, desse sermão, irmãos, dessa mensagem, é que em meio às provações, o cristão é chamado à esperança. Mesmo a provações, mesmo a dor, cada um de nós somos chamados à esperança pela essa escolha de Deus. Porque o Senhor, Ele renova cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós. Então eu posso ter esperança, eu posso ter alegria diante dessas provações que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está ali, vivo comigo, me cuidando, trabalhando na minha vida, fazendo com que eu possa persistir diante dessas dores, diante dessas dificuldades que acontecem constantemente. Então, irmãos, se há uma coisa que nós percebemos quando nós lemos esse texto e quando nós vemos também no dia a dia, no nosso trabalho, uma coisa que nós experimentamos cedo ou tarde é a dor.
cedo ou tarde, nós experimentamos, infelizmente, a dor. E às vezes ela vem de forma sutil. Às vezes ela vem de acordo com um diagnóstico inesperado. Você vai no médico e ali descobre uma doença que você não imaginava. Uma crise familiar, uma porta que se fecha. Mas às vezes ela é escancarada, essa dor, diante da sua vida. Por exemplo, ela vem uma perseguição por causa da sua fé no Senhor. A perda de alguém amado, a angústia de uma solidão e, querendo ou não, todas essas dores, elas se acumulam. E é comum surgirem algumas perguntas profundas na nossa vida. É comum na vida do cristão fazer essas perguntas. Por que estou passando por isso? Deus me esqueceu? Qual é o sentido do sofrimento na minha vida, na vida cristã? E aí, Pedro, ele escreve essa epístola. É para isso que Pedro, ele escreve, esse apóstolo, ele senta, ele começa a escrever para dar ânimo, para tentar responder essas perguntas que não só nós, mas os nossos irmãos, de quase 2000 anos atrás, eles perguntavam também. Não de uma forma superficial ou teórica, mas com profundidade, mostrando a graça de Deus. Então, Pedro, ele escreve para cristãos que estavam sofrendo. Eles não haviam feito algo de errado. Aqueles cristãos ali, eles não tinham insultado, feito coisas, não. Eles apenas estavam sendo perseguidos por crerem em Cristo. Buscarem ao Senhor Jesus, por serem fiéis. Eles estavam sendo, então, espalhados em várias regiões, como nós vimos aqui, no primeiro versículo mesmo, do capítulo 1. E eles vão para várias regiões hostis, com muitos inimigos ali no Império Romano. E eles viviam como, irmãos? Eles viviam como estrangeiros, literalmente e espiritualmente. Eles muitas vezes não tinham pessoas ali para desenvolver a fé, desenvolver o amor. Mas a fé em Cristo os havia colocado nessa rota, então, de colisão com o mundo, diante dessas tristezas. Porque eles eram fiéis, porque eles buscavam ao Senhor. Então, no primeiro versículo, Pedro, ele já nos chama de como? Como que ele chama no primeiro versículo? Forasteiros da dispersão. E essa aqui é uma expressão muito carregada de significado. Ele está fazendo assim, ó, lembra, irmãos? Desde aquele povo que estava ali em cativeiro, de forma hostil, lá na Babilônia, outros povos ali dominando eles, da mesma forma nós. Só que aquele povo, da mesma forma, eles tiveram palavras de esperança. Eles tiveram valores do Senhor por meio dos profetas, por meio de homens de Deus, proclamando, dizendo, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por essas dificuldades por conta do pecado, por conta até mesmo de uma provação do Senhor na vida de vocês, mas o Senhor está com vocês, o Senhor vai mudar isso, o Senhor vai transformar isso. Não será o tempo todo, vocês não viverão dessa forma sempre. Então, justamente com esses exilados espirituais, Pedro ele escreve essa carta. E essa carta aqui, irmãos, ela, embora falar de sofrimento, mas ela é repleta de esperança, de identidade eterna, de propósito. Eu estou sofrendo por um propósito. Eu estou passando por dificuldades por um propósito. Nós meditaremos no que o apóstolo está ensinando e pensando a respeito disso. Então, a realidade é, irmãos, que 2000 anos atrás, esses irmãos eram estrangeiros. Da mesma forma que cada um de nós também precisamos compreender isso, que nós somos também estrangeiros. Nós não vivemos aqui, nós não somos desse mundo. Obviamente vivemos aqui, pensamos, trabalhamos, casamos aqui, mas a nossa vida não é para cá. Não é para esse mundo, não é para o amor, o nosso coração ser depositado aqui, e sim no céu, e sim na eternidade. Por isso que eu coloco essa ideia de eleitos para esperar a grande glória do Senhor, vivendo como forasteiros. E se a gente tiver essa ideia na nossa mente, será muito melhor, irmãos, compreendermos que as coisas aqui são passageiras e com o Senhor são eternas. Por isso esse texto aqui, ele é tão precioso, irmãos. Ele não nos promete um escape imediatamente da dor. Ele é realista, assim como Cristo, ensinando e falando que no mundo nós passamos por aflições. Mas ele apresenta algo muito mais poderoso, um Deus que nos elege, um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós,
para uma nova vida através da ressurreição de Cristo e um propósito. Ou seja, você é filho, Deus está com você em todos os momentos da sua vida, e o propósito da sua vida não é viver neste mundo, é viver no eterno de Deus. Porque cada lágrima que nós derramamos aqui, o Senhor vai enxugar. É isso. Essa é a promessa que ele nos ensina lá em Apocalipse. Todo sofrimento aqui é passageiro, toda dor é por enquanto, mas nós sabemos que isso passará. Por isso, um pastor reformador, João Calvino, ele disse certa vez: nada mais reconfortante pode ser imaginado do que saber que o sofrimento presente é ordenado pelo mesmo Deus que amou desde a eternidade. Da mesma forma que ele nos amou, que ele nos escolheu, que ele trabalhou e trabalha no nosso coração, que traz essa bondade, ele está conosco diante das provações, diante das dificuldades. Por isso, o Senhor hoje, irmãos, quer reaquecer essa esperança de vocês. Por isso que hoje eu quero meditar com os irmãos para que a gente possa ter essa esperança não frágil, não uma esperança sentimental, mas uma esperança viva, uma esperança do Senhor mesmo, porque através dessa esperança que nós conseguimos enfrentar todas as batalhas, porque essa esperança está ancorada na soberania de Deus e na graça do Senhor. Por isso, que a primeira coisa que eu quero que os irmãos não esqueçam é que nós somos eleitos por Deus para viver uma esperança viva. Versículo 1 e 2. Somos chamados, escolhidos por Deus para uma esperança viva aqui. Pedro ele inicia essa carta com uma identidade. Ele mostra quem ele mostra com essa identidade não para mostrar que ele é superior, mas mostrar o que o Senhor Jesus tem feito na vida desse homem. Nós vemos e sabemos em Atos, na vida do apóstolo Pedro, como ele sofreu também dificuldades, mas ele ao mesmo tempo ele para um tempo para mostrar a esperança verdadeira em Cristo Jesus. Pedro que fala no versículo 1, acompanhe, irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. E essa ordem aqui é uma ordem rica que Pedro está colocando para nós. Porque antes de falar do sofrimento, antes de confortar, antes de passar ali algo, trazer uma palavra de conforto para nós, ele já mostra algo que é extremamente importante para a nossa vida. Você é filho. O Senhor, por misericórdia, por graça, escolhe cada um de vocês. E vocês, então, estão na família de Deus. Vocês são cuidados por Deus. Então, antes mesmo de falar de provações, ele fala da graça eterna de Deus. Antes da fundação do mundo, antes de tudo, vocês são eleitos, vocês são escolhidos. Eu sou enviado do Senhor e eu estou escrevendo para vocês, porque nós somos eleitos, nós somos filhos de Deus. E essa palavra eleito aqui, ela significa aqueles escolhidos pessoalmente por Deus. E aqui mostra uma intimidade que de fato o Senhor tem conosco. E compreendendo isso, irmãos, diante das dificuldades, diante das dores, é importante porque o Senhor então vai acalmar o nosso coração, porque nós somos filhos, nós somos filhas do Senhor. Então o que Pedro aqui ele está escrevendo aqui não é para qualquer grupo, ele está escrevendo para crente. Ele está falando ali para um povo que é do Senhor. Ele não está escrevendo para um outro povo para poder dar uma ideia de conforto, uma palavra, como se fosse um coach ali para, deixa isso para lá. Não, ele está escrevendo com um povo de Deus. E por isso que ele tem essa autoridade de dizer, vocês são um povo escolhido. O Senhor escolheu, cuidou de cada um de vocês. E aqui ele está falando, vocês estão vivendo de forma como estrangeiros, peregrinos, deslocados, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Mas por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Em João capítulo 17, Jesus vai falar isso. Que nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, mas nós não devemos colocar o nosso coração, a nossa mente neste mundo, irmãos. E a partir do momento que nós colocamos o nosso coração, a nossa mente nesse mundo, nós começamos então, até essa ideia mesmo de questionar a Deus. Por que o Senhor está fazendo tais coisas comigo aqui? Porque você está pensando apenas no aqui, no agora. Você está esquecendo de ter esperança, de entender que a sua vida não é só aqui. A sua vida é eterna. A sua vida tem um clamor eterno. Por isso que no versículo 2, ele aprofunda essa identidade.
falando dessa eleição trinitária. Ele fala assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, essa ideia aqui sobre presciência de Deus, irmãos, que parece algo muito estranho, mas significa essa ideia de pré-conhecimento, ou seja, um conhecimento relacional, racional e soberano de Deus. Antes dele fazer qualquer outra coisa, ele sabia da nossa existência. Ele sabia quem eu seria. Isso aqui, irmãos, coloca a gente em outro patamar, em outra ideia. Por quê? Porque antes de tudo acontecer, eu sei que o Senhor me conhece. Eu não estou sofrendo, eu não estou clamando para as paredes. Eu estou clamando para um Deus vivo, real, que entende, que compreende a minha dor. Ele é real, ele é soberano, ele é relacional. E esse Deus não apenas viu quem ele creria nele, mas ele amou, ele escolheu, ele destinou cada um de nós que cremos nele para a eternidade. Uma outra palavra que ele coloca é santificação do Espírito, ou seja, o Espírito Santo aplica essa eleição na prática da vida do crente, separando cada um de nós do mundo. Ou seja, a partir do momento que eu sou do Senhor, agora eu não posso pertencer, eu não posso viver no mesmo local, na mesma ideia, então, do mundo. Eu não posso me conformar com essa imagem do mundo. Eu tenho que viver e me conformar com a imagem de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo está em mim, trabalhando cada vez mais na minha vida. E para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Aqui ele está falando que, irmãos, a obra dessa salvação não vem de vós, vem através de Cristo Jesus. Ele é o meio da salvação. O resultado de uma vida marcada de obediência para o Senhor resulta aqueles que creem em Cristo Jesus, então, o céu, a eternidade, a mudança. E essa linguagem de aspersão significa o quê? Significa um pouco até a ideia do que nós fazemos aqui, praticamos, né? Do batismo, que está lá em Êxodo 24, quando Moisés aspergiu o sangue da aliança sobre o povo, indicando comunhão, consagração. Ou seja, ele coloca, através desse derramamento do sangue de Cristo Jesus, hoje agora, através da água, de algo puro, mostrando então que nós estamos com o Senhor, em comunhão, em consagração para o Senhor Jesus. Então Pedro ele mostra que o cristão, que a sua vida, irmão, não é uma vida acidental. Você não está aqui por acaso. Eu não pedi para nascer, coisa assim, que às vezes alguns adolescentes ou jovens podem até pensar. Você está aqui não por acaso, porque o Senhor ele escolheu, não foi acidental sofrer neste mundo hostil, mas você foi escolhido pelo Eterno, amado, separado, redimido pela Trindade. Vimos isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Romanos 8. A corrente inquebrável da eleição. Os que dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Essa ordem de salutos, nessa ordem da salvação. João 15. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Ou seja, irmãos, por mais que às vezes a gente olhe e ficamos um pouco com dúvida, e ficamos um pouco até meio estranhos com essa ideia, com essa doutrina, mas é uma doutrina bíblica. É uma doutrina onde chama cada um de nós a descansar na soberania de Deus, sabendo que o Senhor, ele é bom, sabendo que o Senhor, mesmo não escolhendo outros, ele é bom. Ele é misericordioso, porque todos nós deveríamos ir para o inferno, irmãos. Todos. Mas a partir do momento que Deus ele escolhe um, ele não está sendo injusto. Ele está sendo misericordioso. Ele está sendo misericordioso, ele está dando a sua misericórdia, a sua graça. E eu só preciso olhar e crer. Como crente, como servo do Senhor, eu olho para isso e eu vejo e encaro a minha limitação. Eu compreendo que muitas coisas eu não consigo compreender o porquê acontece isso, mas eu devo descansar no Senhor, sabendo que está escrito. E se está escrito, é para que possa viver. Eu devo olhar isso entendendo que existe um Deus que me ama, que me escolheu e que eu vivo, então, para Ele. Há uma história muito interessante do bispo do século IV, Agostinho. Todos devem conhecer ou já ouviu falar um pouco sobre ele.
E na juventude dele, ele viveu pecados mesmo, inquietações. E em sua famosa obra Confissões, né, que eu acho incrível, eu falo assim, Agostinho ele foi um cara assim muito crente mesmo, né? Porque pensa só, no ano que ele se tornou pastor de uma igreja, ele escreve um livro de confissões falando de todos os pecados dele que ele cometeu antes de se tornar crente. E ele disponibiliza. A gente ter essa coragem de falar, ó, como era a minha vida antes do Senhor Jesus, eu desejava. Ele fala até em um dos momentos da confissão, que ele fala assim, ó, quando eu era criança, eu tinha pera em casa. E eu não estava com vontade de comer pera. Mas a pera, pelo fato de roubar, eu senti desejo. Pelo fato de roubar apenas. Eu sentia desejo. Eu tinha pera em casa, eu tinha condição de comprar uma pera, mas o vizinho ali tinha. Então eu senti prazer de entrar na propriedade dele e roubar essa pera dele. E ele começa a colocar, desde quando ele era criança até a sua mocidade, depois quando ele se torna adulto, e assim o Senhor chama. Ou seja, ele coloca dizendo que mesmo diante de rebeldia, mesmo diante de anos de rebeldia contra o Senhor, ele encara que Deus estava cercando ele com graça. Isso faz muito sentido para nós, né, irmãos? Mesmo antes de nós nos rendermos a Cristo Jesus, entendemos que nós somos sim filhos dele, escolhidos por ele, a gente percebe que antes da nossa conversão o Senhor estava lá, cuidando da gente, cercando a gente, fazendo com que muitas das coisas que poderia ter acontecido de forma pior conosco, o Senhor com graça, com misericórdia, trabalhando no nosso coração. E aqui ele entendeu que Deus havia o escolhido desde antes da fundação do mundo. E ele coloca nas confissões escrito assim, ó, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Estava dentro de mim e eu fora. Eu buscava. Tarde eu amei. Eu poderia ter buscado o Senhor antes. É uma beleza da salvação que é tão antiga, mas para mim é nova. Isso, porque eu me converti agora. Estava dentro de mim o Senhor clamando e falando comigo, mas eu estava lá fora. Ou seja, eu estava buscando no mundo, nas coisas que são finitas. Eu estava buscando lá fora. E ele só encontra descanso verdadeiro quando ele busca aquilo que é infinito, aquilo que é eterno, que é no Senhor Jesus. Então, o que isso tem a ver conosco, irmãos? O que tem a ver conosco toda essa palavra aqui? Nós vemos aqui, irmãos, que você não está por acaso. Você é eleito de Deus. Antes de nascer, antes de sofrer, Deus já havia te amado com amor eterno. Essa doutrina aqui, muitas vezes que parece ser fria, mas ela não é. Ela é um abrigo para a alma, sabendo que mesmo quando o mundo me rejeitar, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que me ama, que está comigo. Então você é conhecido, você é separado, você é guardado por Deus. Por um Deus que... Foi. Um Deus que te ama, que nunca falha. E isso é maravilhoso. E por isso vai a nossa segunda ideia, irmãos, que nós somos regenerados para uma esperança viva. Versículo 3 ao 5. Irmãos, quando nós olhamos esses versículos aqui, esses 3 versículos, nós vemos aqui Pedro ele confirmando, falando, olha, nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós somos amados. O mundo vai rejeitar, mas nós somos amados, nós temos um Pai. Ele rompe com um louvor agora, dizendo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa palavra aqui, irmãos, ela é usada somente para Deus no Novo Testamento. Diante das pesquisas que você pode fazer, você vê que essa palavra bendito, somente no Novo Testamento é indicado ao Senhor. E aqui ele está fazendo o quê? Ele está reconhecendo o Senhor, mesmo diante das adversidades da nossa vida. Porque o Senhor está no meio dela. O Senhor não está depois das adversidades, depois do sofrimento. O Senhor está conosco no sofrimento também. E por quê? Segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, ele fala essa ideia de regenerar. O que é isso, irmãos? Nascer de novo. Nascimento espiritual. E é isso que precisamos entender, irmãos. E essa herança é maravilhosa porque ela está ancorada em alguns padrões que nós vemos aqui. Que começa no versículo 4. Incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros. Só isso daqui já teria muita coisa para a gente explicar. Mas para que a gente possa compreender melhor, olha só o que significa incorruptível, que não se deteriora com as coisas desse mundo. Não acaba. Ele está falando o amor de Deus, o cuidado, a esperança que o Senhor coloca no nosso coração, ela é incorruptível. Não acaba conforme o tempo, não tem prazo de validade. Sem mácula, ou seja, não é manchada pelo pecado. O pecado não tem poder sobre isso. É imarcessível. Às vezes, para a gente, é uma expressão que a gente não usa, né? Mas é a mesma coisa você dizer que aquela coisa não perde o brilho. Sabe? Uma flor que jamais perde as suas flores, o brilho. É isso que é a palavra, é isso que é o amor, é isso que é a esperança, é isso que é o cuidado de Deus. Não perde o brilho nunca. E Pedro está colocando isso, apontando isso para os cristãos, apontando isso para a igreja, mostrando que vocês são guardados pelo Senhor. E a gente vê isso em vários textos, como João 10, ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, nós estamos com o Senhor, nós somos salvos pelo Senhor e não perderemos nada. Romanos capítulo 5, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hebreus 6, 19, a qual temos a âncora da alma segura e firme. Certa vez eu ouvi, irmãos, uma história de uma família que foi perseguida na Nigéria. E ali numa aldeia no norte da Nigéria, essa família cristã ela perdeu tudo por conta de extremistas. Eles foram lá e incendiaram a casa deles. Eles fugiram, graças a Deus, com vida, mas eles deixaram tudo para trás. E quando perguntaram para eles, por que vocês não negaram a fé para que aqueles extremistas não fossem lá e não queimassem? O pai ele responde, nós perdemos tudo que era nosso na terra, mas não perdemos a nossa herança no céu. Essa ninguém pode tirar. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter no nosso coração de forma vibrante, assim como essa família. Nós, às vezes, nos dedicamos muito para vivermos este mundo. Nos dedicamos muito para amar esse mundo, colocar a nossa esperança, o nosso amor, toda a nossa vida, gastar a nossa juventude, mocidade, tudo para este mundo. Só que o Senhor falou, olha, isso daqui vai acabar. O que você está fazendo no céu? Quais são os tesouros que você está adquirindo diante do céu? E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Porque no mundo, nós vemos que esse mundo oferece esperanças frágeis. Que esperanças frágeis esse mundo nos dá, irmãos? Carreira, saúde, estabilidade financeira. Nem sempre, né, o mundo promete uma estabilidade financeira. Mas são coisas pequenas. Mas tudo isso pode ser perdido de uma forma instantânea. Mas agora, a esperança viva que nós temos em Cristo, irmãos, ela não morre, ela não murcha, ela não desaparece, ela não perde o brilho. Jamais. E mesmo que se você se sentir fraco, entenda, Deus ele te guarda. Deus está com você. Ele guarda não apenas você, mas ele guarda porque ele prometeu te cuidar. Ele prometeu entregar a você essa esperança, esse cuidado. Então, nós somos regenerados para uma esperança viva. Ou seja, a partir do momento que eu sou transformado, eu então entendo que eu devo olhar para o céu, não olhar para essas coisas. Às vezes, a nossa forma de ver, irmãos, está errada. O foco, o óculos que nós estamos usando, não é o óculos de Deus. E devemos, então, entregar a nossa vida diante do Senhor. E por isso, creia, irmãos, que a sua esperança não está nas circunstâncias, mas na ressurreição de Cristo. Creia nisso, que é o Senhor que dá a esperança para nós. E o último ponto, a última ideia nossa, é que sofredores com propósito e glória futura. Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Depois que ele falou a respeito que nós somos filhos de Deus, depois de ele ter falado sobre essa esperança viva, agora Pedro, ele é muito sincero na carta. Ele fala assim, olha, gente, eu entendo e eu estou sofrendo também, eu sei o que é sofrimento. Pedro, ele está sendo muito honesto. Ele encara o sofrimento de frente. E ele diz assim, ó, no versículo 6, nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O texto aqui é profundamente realista.
E isso aqui é o evangelho verdadeiro. Isso daqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não finge, não tenta enganar você com sentimentalismo, com muitas coisas. A palavra de Deus, ela entende e sofre junto. Afinal, o Filho de Deus, ele veio e ele encarou a realidade. Ele sofreu, ele morreu por nós. Ele falou assim, olha, para os irmãos aqui, quando ele escreve essa carta, irmãos, eu entendo, eu sei que existe a realidade do sofrimento. Mas também ele diz algo profundamente esperançoso. Da mesma forma que existe a realidade do sofrimento, eu digo para vocês que há propósito. Há questões que nós não conhecemos. Deus, ele é gigantesco, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, e às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que Deus, ele é pequeno, como nós, limitados como nós, justificado, e da mesma forma a gente acha também que a gente pode, então, ou tem autoridade para questionar as coisas que Deus faz. Deus, ele não dá resposta para Jó. Quando você olha para todos os argumentos que Deus ele traz ali para Jó, ele não responde nada. Ele só pergunta, Jó, quando eu estava criando o mundo, onde você estava? Mostrando mesmo assim, você é pequeno, você não consegue compreender. Às vezes eu vou tentar explicar algo para você e você não vai entender. Então, Deus nos convida, irmãos, a descansar na obra dele. Eu sei que é difícil, mas através do Espírito Santo, nós podemos deixar nossas cargas a Cristo Jesus e assim ficarmos leves. Então, note as expressões que ele fala desse propósito. São coisas rápidas aqui que eu quero apontar para os irmãos. Por breve tempo. Olha só, ele fala que esse sofrimento é um breve tempo, ou seja, o sofrimento que muitas vezes você está passando, embora intenso, é temporário, comparado com a eternidade. Quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, olha, é temporário, eu sei que é intenso o que você está passando, mas é temporário, comparado à eternidade que você vai viver. E às vezes nós ficamos ainda olhando para cá, olhando aqui. Ele diz aqui, ó, se necessário, ou seja, ele está falando, as provações não são acidentais, mas necessárias dentro do plano de Deus. Por isso que Tiago ele vai colocar isso, ó, sejam felizes, mas não de uma forma boba, de uma fé boba, não, mas sejam felizes porque vocês estão passando por provação, e a provação, ela cresce a sua fé e ela traz essa esperança para vocês. Ele coloca aqui, ó, contristados. Pedro, ele não minimiza a dor. Ele reconhece que há tristeza, mas ele também não está anulando a alegria. Não anula a alegria. E quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando, né? Quando eu ia visitar o Davi e a Odete no hospital, né? Às vezes eu via que eles estavam para baixo, estava triste, estava tenso, estava complicado o convívio ali com os médicos, enfermeira. Mas é engraçado que a Odete sempre falava de uma forma assim, de brincadeira mesmo, né? Dando risada do sofrimento. E a gente dava ali, Davi e a Odete, a gente dava risada da desgraça que estava acontecendo ali. Porque eu creio que o que está acontecendo e passava na vida deles ali, isso é algo muito pessoal deles, mas eu creio que o que estava acontecendo ali é que eles compreendiam muito bem isso. Que diante dessa tristeza que estava ali, eles sabiam que eles poderiam depositar a esperança deles no Senhor. Que eles tinham alegria no Senhor. Não porque na circunstância, porque olhando para a circunstância é de chorar. Mas eu tenho esperança, alegria no Senhor. E por isso ele fala, exultais. Sejam alegres, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando na sua vida. E Ele está com você. E ele coloca aqui, ó, várias provações. Essa ideia aqui de várias provações é de múltiplas formas. O que significa isso? Que Deus usa diferentes provações para tratar diferentes áreas do nosso coração. Nosso coração ainda é pequeno, ainda tem muitas coisas para que a gente precisa mudar. E às vezes Deus ele envia provações, sim, para fazer com que a gente possa crescer no Senhor. E tudo isso daqui é para a sua glória, para o seu louvor, como nós cantamos. Tudo é para a sua glória, para o seu louvor. Porque Ele quer que cada vez mais nós possamos parecer com Cristo, viver e compreender. Às vezes você pode não compreender o propósito naquele exato momento, porque nós somos limitados, nós somos pequenos. Mas compreenda-se, que lá na frente nós vamos, às vezes, até entender, ou não. Mas o importante é depositar
e responder isso com glória, com louvor, com honra ao Senhor. Então, o propósito daqui, irmãos, dessa provação, ela revela uma fé autêntica. Autêntica. E aqui a gente vê algo maravilhoso que Pedro ele conclui nesse parágrafo, dizendo assim, ó, tudo isso foi antecipado pelos profetas. Da mesma forma que os profetas eles falavam ali para o povo na Babilônia, olha, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, eu estou chorando junto com vocês, como Jeremias via ali e chorava mesmo, porque o povo ia se distanciar do templo, da Arca da Aliança, do momento com o Senhor, mas eles sabiam que havia um propósito ali. E algo incrível, irmãos, desse amor, desse propósito, dessa transformação que acontece na nossa vida devagar, que Pedro ele termina falando uma coisa muito interessante. Ele diz que até os anjos desejam investigar esses mistérios. Ou seja, até os anjos, eles não têm a oportunidade de compreender o que é ser transformado por Deus. Eles não sabem, eles têm vontade de saber, Senhor, como que é esse negócio? De ser transformado pelo Senhor, de ser inimigo do Senhor e agora ser amigo do Senhor, e mesmo assim o Senhor ama, mesmo assim o Senhor cuida deles, mesmo assim o Senhor trabalha na vida deles. Os anjos tentam entender isso e Deus não revela isso para eles, mas mostra para nós, irmãos. Então, vemos como é algo maravilhoso. E o que nós compreendemos com isso, irmãos? O sofrimento que você está enfrentando hoje, ele não é sem sentido. A primeira coisa que o irmão precisa compreender, em Cristo cada dor é usada como uma ferramenta de refinamento. Da mesma forma que um ouro, ele precisa sim de muito calor, da mesma forma que em Provérbios fala que o ferro assim afia, e assim é o irmão com o outro, em relacionamento, em cumplicidade, da mesma forma é a nossa vida. E por isso que nós devemos ter esse encontro glorioso com o Senhor. Porque você pode chorar hoje, mas seu pranto tem data para acabar. O seu pranto tem data para acabar. Há uma glória reservada, uma alegria indivisível prometida a um Redentor invisível, mas real, amado. Por isso que nós precisamos entender isso, irmãos. Compreender. E o que Deus nos está chamando a fazer? Depois de tudo isso que nós vemos, porque é um texto bem grande, vários versículos que estão colocando aqui, o que Deus está nos chamando a fazer, irmãos? Primeira coisa, para a gente sair daqui e levar para a nossa casa, lembrarmos que somos eleitos, que eu sou filho de Deus. Mesmo diante de provações, eu sou filho de Deus e o Senhor está comigo. Outra coisa muito importante, eu sou peregrino. Ou seja, eu não vivo para esse mundo. Eu vivo para o Senhor. E eu sou filho de uma promessa. O Senhor prometeu e vai cumprir, vai cuidar de cada um de nós. Segundo, não nos perdemos nas dores deste mundo, mas nós firmamos os nossos olhos na herança. Eu não devo me perder, me destabilizar por causa das dores desse mundo. Eu devo entender que há um propósito, devo entender que é um tempo, é temporário, que a eternidade com o Senhor é maravilhosa. E o último, o Senhor nos chama a perseverar. Perseverar com fé, sabendo que Deus está guardando cada um de nós para o último dia. E de fato, irmãos, nós possamos viver isso, compreender isso. E eu encerro, então, uma frase muito interessante de um pastor chamado John Piper. Ele diz a seguinte: a esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas uma força que nos capacita a vivê-la com fidelidade. A esperança cristã não é uma fuga da realidade, das coisas daqui, para que a gente possa maquiar o que nós estamos passando, não. Mas é uma força que nos capacita para viver com fidelidade ao Senhor, mesmo em momentos tristes da nossa vida. Nós não podemos ser desesperados, porque nós temos um Pai, um Senhor que cuida, que está conosco. Que Deus abençoe, irmãos, que de fato nós possamos compreender isso, que o Senhor cuida e que nós somos filhos do Senhor. Vamos orar? Tem esse tempo de oração silenciosa. Fale com o Senhor. Diga, Senhor, às vezes eu tenho amado mais esse mundo. Às vezes eu tenho amado, às vezes tenho colocado no meu coração, e por isso que às vezes o meu coração está tão triste. Porque eu tenho amado mais esse mundo do que o Senhor. Fale com o Senhor, tem esse tempo de oração.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia da nossa vida, ó Pai. Fale conosco, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de lutas, nós sabemos, ó Pai, que nós necessitamos e precisamos do Senhor, porque a nossa alegria somente está no Senhor, não nesse mundo, ó Pai. Trabalhe no nosso coração, ó Deus, porque nós vivemos esse mundo, nós podemos usufruir desse mundo, mas nós precisamos compreender que a nossa vida, a nossa esperança não está neste mundo, não nas coisas daqui, mas sim no Senhor. Ó Deus, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração. Nós pedimos isso, ó Pai, que possamos depositar, entender que nós somos filhos e que precisamos ter fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé?